celebrar o dia 30 de agosto, lembrando a morte e o aniversário de ordenação presbiteral do bem-aventurado Padre Eustáquio, é voltar o nosso olhar para uma figura admirável. E nós estamos num tempo em que precisamos voltar nosso olhar para figuras admiráveis, porque precisamos de inspiração. Não podemos correr o risco de nos deixar arrastar por figuras que não inspiram amor, cordialidade, paz e compreensão. Por isso, celebrar a festa do bem-aventurado Padre Eustáquio para todos nós, seus devotos na igreja, no mundo, significa contemplar uma figura que nos inspire. Por isso nós o chamamos o missionário da saúde e da paz. E ao olhar a ele, o nosso olhar se volta imediatamente para o supremo missionário da saúde e da paz, que é Cristo, em quem ele se inspirou. E por ter em Cristo se inspirado no seu segmento como religioso da Congregação dos Sagrados Corações, ele se tornou, como Cristo, o supremo missionário da saúde e da paz, um missionário da saúde e da paz. Nesta dinâmica de se tornar missionário da saúde e da paz, por se inspirar em Cristo, o supremo missionário da saúde e da paz, ele nos convida a um caminho. Não é um caminho onde apenas tenhamos o interesse da sua intercessão. Temos como devotos e devotas dele o direito de contar com ela. Afinal, bem o sabemos que ele se encontra como intercessor na presença de Deus. Mas precisamos de muito mais. Precisamos da experiência de sua imitação e nos tornando também, na condição nossa, no lugar onde vivemos, na tarefa que cumprimos, missionários da saúde e da paz. E o mundo precisa do exemplo bonito do Padre Eustáquio, bem-aventurado, inspirando a nós, sobretudo quando lançamos o olhar sobre o nosso mundo, um mundo adoecido, adoecimento que nos atinge também de modo muito forte. A pandemia da Covid-19 escancarou a nossa fraqueza na saúde. Por isso, quantas pessoas perdemos, quantas pessoas com consequências, e nós cuidando, medrosos inclusive, com temores pelo perigo que corre para qualquer um de nós. A pandemia nos mostra que o nosso mundo é, não apenas pelo vírus, mas por muitos outros e outras razões, um mundo adoecido, precisado de saúde e de paz. Quando lançamos um olhar sobre a geografia do nosso mundo, assusta-nos tantos focos de guerra. Guerras tremendas, guerras que geram dificuldades muito sérias, com uma movimentação de pessoas de um lugar para o outro que assusta e mete medo. E, sobretudo, nos mostra impotentes para fazer o que precisa, porque tem gente morrendo de fome, tem gente na miséria, tem gente sem paz. É um mundo sem paz e sem saúde, precisados de missionários da saúde e da paz para cuidar, de modo que onde existe paz e saúde, esses dons preciosos sejam cultivados e aumentados, e onde não existe, a gente cuide de implantá-los com muita urgência, porque há muito sofrimento e há muita dor.
O missionário da saúde e da paz, o Padre Eustáquio, nesta cidade de Belo Horizonte, por exemplo, viveu de lugar em lugar, tanto de lugar em lugar, para levar a saúde e a paz, que foi pensado que ele foi visto em lugares diferentes ao mesmo tempo, para relembrar-nos da urgência do quanto precisamos ser qualificados missionários da saúde e da paz. Por isso voltamos o nosso olhar para ele, e nele contemplamos a luz do rosto do Supremo Missionário da Saúde e da Paz, Cristo. Essa passagem do Evangelho de Marcos conta-nos exatamente ele como missionário da saúde e da paz. Debruça-se sobre a sogra de Pedro, cheia de febre. Numa concepção mais do tempo, não apenas uma infecção, mas também uma posse demoníaca. E ele a toma pela mão e lhe devolve a inteireza. Inteireza que se revela não apenas num bem-estar próprio, mas inteireza que a põe imediatamente na dinâmica do serviço. E ela se pôs, conta o evangelista, a servi-los imediatamente, confirmando e sublinhando assim que a saúde não é simplesmente a garantia de um bem-estar individual. É um dom precioso que tem que se desdobrar no serviço ao outro, a cada outro, aos mais pobres. E esse Cristo, desejado estar preso entre aqueles que lhe conheciam de perto, não se prendeu. Foi a outros lugares, passando por todos os lugares, anunciando o Evangelho e devolvendo a inteireza que a gente perde. E ao perdê-la, adoecemos, e ao perdê-la, perdemos a paz. Cristo é o missionário da saúde e da paz. Ele é o nosso exemplo. E o Padre Eustáquio é levado à glória dos altares e orando para que seja canonizado o mais breve possível, é o retrato de Cristo Supremo Missionário da Saúde e da Paz. Esta grandeza, irmãos e irmãs, se consegue não da noite para o dia, não sem esforço, não sem o desejo multiplicado no coração cada dia. Consegue-se por este caminho que o apóstolo Paulo desenha nesse trecho do capítulo 12 da carta aos Romanos. Ele lembra-nos que nós somos membros de um corpo. E quando um membro de um corpo adoece, o corpo inteiro sente. Somos membros de um corpo. Portanto, somos chamados como corpo a cuidar da nossa inteireza física, humana e espiritual. Para isso, é preciso práticas muito importantes, as quais ele desce em detalhes. Tomo uma delas, por exemplo, quando ele diz: não pagar o mal com o mal e não amaldiçoar quem nos persegue. Ao dizer isso, ele está nos indicando que o nosso coração precisa ter uma grandeza e uma largueza que só espiritualmente é possível conseguir. Porque por lógica humana, nós disputamos, por lógica humana polarizamos, por lógica humana nos contrapomos, não enquanto discussão dialogal de ideias para buscar esclarecer, mas nos contrapomos como adversários, que não somos, porque somos membros do mesmo corpo. O apóstolo lembra-nos da importância de nos oferecer. Estamos num tempo
em que não se quer fazer sacrifício nenhum. Sobretudo, não se quer fazer sacrifício quando se tem que abrir mão pelo entendimento, pelo bem, pela verdade, pela ajuda ao outro. Somos membros de um corpo que não é apenas o corpo de cada um de nós, mas é a nossa ligação também com a natureza, com o meio ambiente, com a casa comum, porque, como diz o Papa Francisco na sua carta encíclica Laudato Si, tudo está interligado, tão interligado que atinge-nos um vírus que a gente não sabe, nunca viu. Ninguém de nós nunca viu o coronavírus. E ele nos atinge. Atinge-nos como a muitos, trazendo-nos grande tristeza fatalmente, irreversivelmente. Portanto, essa festa seja para reacender em nossos corações essa esperança, esse desejo, essa consciência e esse compromisso de nos tornarmos todos missionários da saúde e da paz. Para isso conta o que a gente fala, como o apóstolo diz, o que a gente oferece, o que a gente carrega, conta tudo. Daí a importância de termos a exemplaridade do bem-aventurado Padre Eustáquio, para que nós possamos dar conta de nós e nos debruçarmos como Cristo, o grande e supremo missionário da saúde e da paz, sobre os outros, sobre os que precisam, sobre os que não estão em condições e com forças para se levantar, devolvendo, sobretudo, como é tarefa nossa de cristãos, por uma palavra que devolve esperança. E a gente sabe que uma palavra pode nos levantar. Quando alguém diz uma palavra que devolve esperança, aquele coração se ilumina e o caminho se refaz. Cristão, na verdade, por ser morada do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, só tem direito de dizer palavra que devolve alegria e esperança. Ainda que seja uma verdade que possa trazer algum constrangimento, mas é uma verdade dita para reconstruir e para recompor a força do amor. Conceda-nos, Deus, a intercessão do bem-aventurado Padre Eustáquio, porque precisamos destes dons preciosos da saúde e da paz, e que nos venha abundantemente por sua intercessão a graça de que precisamos para que cada um de nós, pensando a sua casa, a sua família, seu trabalho, o mundo nosso e a nossa sociedade, nós nos tornemos também missionários da saúde e da paz para vivermos a alegria bonita de anunciar o Evangelho e devolver esperança aos corações.